Então, estamos aqui, começando quase pontualmente nossa reunião plenária do Concidade. Nós temos uma preocupação grande agora no Concidade. Boa tarde, tudo bem? Nós estamos, nesse momento, né, isso vai ser discutido também hoje, com as consultas públicas abertas sobre na verdade, nós não estamos fazendo uma revisão do plano diretor, sim correções do plano diretor, pequenas correções. Não é uma revisão, até porque o plano diretor tem 2 anos, não é? E isso não ainda comportaria que se fizesse uma revisão do plano diretor. Mas são erros pontuais que foram corrigidos, questões de zonamento, questões de interpretação, dúvidas que sempre acabam vindo para o Concidade. Então, nós fizemos essas correções. Alguns parágrafos alguns artigos que não estavam bem explicados, se buscou acrescentar alguma coisa ou alterar uma pequena interpretação deste artigo para que pudesse ficar mais esclarecido. Então, está aberto essas revisões. A revisão não é total do plano diretor, isso foi publicado no site da Prefeitura, e eu vejo que restam algumas dúvidas. Em função disso, pessoal, nós tivemos também toda a equipe da Prefeitura envolvida com esse processo de correções do plano diretor, e ainda estamos, né? Estamos muito envolvidos na Secretaria, e acabou que alguns processos, talvez que quisessem ter passado no Concidade, não tendo sido contemplados. Mas eu acredito que está em dia toda a pauta do Concidade. Bom, a princípio nós temos também uma pequena preocupação em relação à pauta. Nós tivemos na Prefeitura, isso então é um informe, né, para os amigos do Concidade, tivemos o sistema da Prefeitura, acredito que ontem, invadido por vírus de computador, e aí foi desligado todo o sistema e está sendo corrigido o sistema da Prefeitura. Parece que houve um ataque meio generalizado no dia de ontem. E a Prefeitura acabou entrando nessa, e aí nós não conseguimos ter acesso ao sistema e por isso dificultou, então, na verdade, a publicação da ata, né, Júlia? As imagens que eu deveria ter trazido na ata. Então, eu vou colocar isso, a princípio, para que vocês analisem se é da 25ª reunião ordinária, né, que foi feita anteriormente, e se essa plenária entender que é possível fazer a análise da ata sem as imagens, senão a gente deixa para assinatura desta ata da reunião passada para a próxima reunião. Eu acredito, assim, até fiz um questionamento com a Juliet, nossa secretária da Concidade, se haveria algum processo que dependeria desta ata assinada, que se desse continuidade em processos na Prefeitura. Ela me informou que, a princípio, não há nenhum processo que dependesse da ata assinada. Então, passamos rapidamente. Tu tem a ata, Juliana? A ata está aqui, não tem ela em... Essas imagens que o Franklin fala, essas que vão anexas atrás, que é referente aos desgraves de correções de AEIs que a gente teve por causa dos projetos de regularização fundiária. Então, essas acabaram, a gente não conseguiu fazer a impressão delas ontem, e por isso que a gente está vendo agora se anexo. Tá bom, então, de qualquer maneira, elas estão junto aqui. Normalmente, pessoal, qual é o nosso procedimento? Só tem essa imagem aqui, ok? São outras imagens além desta, né? Esse é de um processo, na verdade, e as outras faltaram. Bom, porque nós não tivemos mais acesso ao sistema do computador, que ele é impresso via o sistema central lá na Prefeitura. Nós vamos circular a ata, e a princípio foi enviada para todos, né? Todos receberam, normalmente a gente faz isso aqui, já pergunta quem leu, quem não leu, mas nós vamos circular, então. Se vocês se acharem competentes para esse ato aqui, faltando as outras imagens, mas elas foram todas o que foi discutido na reunião passada. Os que estavam viram e foi discutido. Né? Então, está aqui a ata. Os que se sentirem, eu vou circular junto aqui com a lista de presença, e aqueles que acharem que é possível, então eu vou pedir que assinem. Se não,
vão assinar na próxima aqueles que entenderem que não é pertinente a assinatura. Faça favor. Aprovação da pauta. Pessoal, a pauta também foi recebida por todos, né? Eu já estou meio passando batido na questão da aprovação da pauta, mas a pauta é essa. Alguém teria algum acréscimo que gostaria de fazer à pauta da nossa reunião de hoje? Tá, então vamos dar andamento. Nós vamos entrar, então, já no item 4. Homologação de substituição de conselheiros, representantes de entidades empresariais do Poder Público Federal. Na verdade, nós tivemos, então, a substituição do Poder Público. Ricardo Barros Marques substitui Marlon Fernando Lins, que é da Caixa Econômica Federal, né? Só estão aqui presentes os... querem se apresentar? O Ricardo Barros... Tá, mas o Ricardo Barros... ok, desculpa. Ok, eu fiz uma confusão porque aqui é da Câmara. Na verdade, nós invertemos aqui, tá, a Câmara... Então, sim, o Ricardo Barros, ele substitui o Marlon, né, na Câmara, e então o Marlon vem como suplente aqui no Conselho. Então, na verdade, nós temos do Poder Público Federal o Ediomar Giacchini, né, que substitui Noemi Aparecida, que estão aqui os dois, e o Marlon, que na verdade veio junto como suplente e saiu da Câmara, então estão aqui. Então, agora ele se apresenta, isso mesmo. Pode fazer uma rápida apresentação? Normalmente foi feito assim com os outros colegas. Boa tarde a todos. Eu sou Marlon Fernando Lins, então, eu sou arquiteto e urbanista. Tenho 30 anos formado na profissão e estou 15 anos trabalhando na Caixa, né? Então, é mais uma experiência que eu vou ter aqui como conselheiro, né? Obrigado. Muito bom, vem somar, mais um arquiteto, isso soma bastante. Boa tarde a todos. Eu sou o Ediomar Giacchini, estou na Caixa Econômica Federal há 28 anos, trabalho na Superintendência da Caixa e estou à frente da Gerência Regional da Construção Civil, né? E é um prazer vir a fazer parte desse conselho. Isso é bom, temos dois representantes de peso da Caixa aqui também hoje aí para... E a Noemi também, que vai acompanhar. Eu vim apresentar os substitutos, né? É óbvio que a gente sempre vai contribuir dentro do possível, mas agradecer a oportunidade, né? Então, a Caixa faz, de vez em quando, essas substituições e é importante que mais pessoas participem, principalmente quem é ligado, né? A questão da construção civil, urbanismo, está muito bem representada aqui. Então, obrigada a todos aí pelo tempo de participação e boa condução aí para você. Que bom, sejam então muito bem-vindos. O Roque pede a palavra. Boa tarde a todos, Ademir Roxander. Só queria fazer aqui uma referência à Noemi, né, que está nos deixando, então, que foi uma excelente secretária da Habitação no passado, né, ajudou muito a nossa cidade na regularização fundiária, né, Noemi? Então, eu só queria ressaltar o teu trabalho, além da Caixa, né, tudo que fez pela Caixa. E o Ediomar aí é velho conhecido do povo de Chapecó, né? Sejam bem-vindos, e o outro colega também. Só deixar as boas-vindas e relembrar aqui do trabalho da Noemi que fez por Chapecó. Perdemos a Noemi, mas acho que os colegas qualificam ainda o nosso grupo aqui também. Nas entidades empresariais, então, o vice-prefeito Hélio Sela estava tendo dificuldade, né? Ele pediu que fosse substituído, mas eu acho que o Clóvis é bem conhecido de todos, mas ele não está aqui presente ainda. Então, o Clóvis Sport substitui o Hélio Sela. Tá bom, pode passar. Então, fica registrado essas alterações aí no nosso... Nós temos a apresentação de projetos de regularização fundiária dos loteamentos Lajeado São José, Baixada dos Fortes e Pinheirinho, e a correção dos mapas do anexo 3 do Plano Diretor de Chapecó em áreas de interesse social. Então, a Karen, ela vai nos apresentar, tem vindo aqui nas nossas reuniões, pode chegar aqui, Karen, para apresentar isso, é norma, né, que tem que passar essas aprovações de regularização fundiária pelo nosso conselho, e a Karen tem vindo aqui, então, nos apresentar essas regularizações. Conversava ontem com a Karen, nós temos metas
ousadas, e essa atribuição caiu para a Karen, e Deus ajude que a gente consiga vencer a todas elas. O desafio é bem grande e muito importante. Já passo de imediato a Karen, então, para a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Queria pedir licença para me apresentar para os colegas novos. Eu sou advogada, passei os últimos 8 anos na Procuradoria do Município, assumi esse ano a Diretoria de Regularização Fundiária. Aqui no Concidade, eu sou coordenadora da Câmara Técnica de Regularização e Habitação. E hoje eu venho apresentar 3 projetos de lei e projetos de regularização fundiária. São 3 projetos que já estão tramitando há bastante tempo. Mas antes de falar desses projetos, eu queria só relembrar o que nós já fizemos esse ano e também informar os colegas novos. Esse ano passou pelo Conselho 5 projetos de lei que foram encaminhados para a Câmara de Vereadores e que foram aprovados por unanimidade. O projeto do Esperança e Dom José Gomes, que são os 2 maiores loteamentos do município, e outros 3 projetos que são cumprimento de sentenças judiciais. O 25 de Julho, São Marcos e o Caçador. E, no total, nós já fizemos o encaminhamento de 755 lotes, que é metade do que nós temos de áreas irregulares no município. Inicialmente, a minha meta era fazer 4 loteamentos por ano, mas esse ano, se tudo correr bem, nós vamos fazer 8, e no ano que vem vamos fazer mais 8. O momento processual desses projetos que eu mencionei, esses projetos de lei, depois que foram aprovados pela Câmara, eles estão à disposição no site da Prefeitura, para que as pessoas possam consultá-los. O momento processual deles é execução de projetos complementares, nós vamos encaminhar para o licenciamento ambiental, e nós estamos preparando esses projetos para aprovação no município. Eu acho importante fazer essa ressalva para os senhores conselheiros e para os que acompanham o Concidade, porque muitas vezes se tem a noção de que fazer uma regularização fundiária é somente aprovar um mapa, é só fazer um projeto geométrico e aprovar no município. E não é bem assim. É um pouco mais complexo e nós vamos ver isso hoje. Nós temos a questão do zoneamento, que tem que ser compatível. Nós temos a questão de APPs, as áreas de preservação, que também precisam ser compatíveis. E para que se permita fazer a regularização fundiária em determinadas áreas, é preciso um estudo ambiental dos colegas do Departamento Ambiental, licenciamento ambiental, como eu disse. Então, é um pouco mais complexo do que a gente imagina. O desafio é grande, mas eu não tenho medo. Nós estamos trabalhando bastante. Temos a ajuda da SEDUR, que eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao secretário, a todos os colegas que me abriram as portas. Hoje eu tenho total acesso na SEDUR para todo o auxílio da regularização fundiária, e a gente espera, sinceramente, encaminhar mais esses 3 projetos ainda esse ano para a Câmara de Vereadores. Eu vou iniciar falando do zoneamento dessas 3 áreas. Por gentileza, pode ser a Baixada dos Fortes. A Baixada dos Fortes é um processo judicial que já vem se arrastando desde 2005, é uma ação de uso capião de uma área em que os moradores lá da Associação dos Moradores de Áreas Irregulares e Assentamentos e Reassentamentos Urbanos de Chapecó ingressaram com uma ação de uso capião coletiva e conquistaram o direito de ter esta área, de ter o domínio e ter a propriedade desta área. O município foi condenado em 2011 a fazer a regularização fundiária dessa área, porque se entende que somente fazer a transferência da propriedade não é suficiente. Hoje eles já são proprietários dessa área, mas nós estamos fazendo com esse projeto que eu vou apresentar hoje a individualização de lotes e quadras, ou seja, nós vamos inseri-los no cadastro imobiliário do município. Esse é o zoneamento que nós temos hoje lá na área, e nós, depois, estudando a localização e os colegas do ambiental indo lá, nós descobrimos mais uma sanga aqui na lateral da área, que não existia nos mapas do município. Então, nós vamos ter que fazer a correção desse zoneamento de MDR, não sei se está dando para o pessoal ver, e a gente vai fazer a correção. Juliê, pode passar para a segunda lâmina, por gentileza. A segunda correção, a proposta é que essa área seja a área especial de interesse social,
porque é possível, com esse gravame, fazer a flexibilização dos índices urbanísticos, em especial de áreas institucionais. Nós vamos ter, como aquele problema que o secretário falou, nós tivemos um problema, não conseguimos ajustar o mapa, mas, de qualquer forma, tem mais uma faixa DPP aqui na lateral, que vai ser colocada assim que a gente tiver condições de refazer a imagem. Essas faixas de área de preservação, nós temos mantido um padrão de 15 metros de área de APP aqui em Chapecó, em que pesa a legislação de regularização fundiária permitir que se faça a intervenção total das áreas por uma questão ambiental. E aí os técnicos é que definem, vão lá no local e definem qual é a faixa que é possível. Então, aqui na Baixada dos Fortes, nós vamos manter uma faixa de 15 metros para efeito de regularização. Para efeito de construções novas, se mantém os 30 metros. Ok? Então, essa aqui é a parte do zoneamento que nós vamos enfrentar em todos os 3 loteamentos. E agora eu quero apresentar o projeto do loteamento, então. Esse é a gleba número 1, pode ser a número 1. Isso, é só para os senhores entenderem. Nós temos, então, na matrícula imobiliária, fecha ali mesmo, isso, isso, aí mesmo. Uhum. Na matrícula imobiliária, essa é a situação. Nós temos uma gleba, em como eu disse anteriormente, já foi transferida a propriedade para a associação de moradores, e agora o nosso trabalho é individualizar essa gleba em quadra e lotes, conforme a sentença judicial. A sentença judicial é de 2011, e nós estamos cumprindo conforme determinou o juiz. Então, a proposta do loteamento é essa, aqui já aparece a faixa de 15 metros aqui do lado esquerdo. E os lotes, eu sei que a visibilidade é um pouquinho difícil, mas os lotes é a condição que está lá hoje. Bom, para aqueles que ainda não têm ainda não conhecem como é que funciona o trabalho, para que a gente possa aprovar um projeto de regularização fundiária desse tipo, nós precisamos de uma autorização legislativa para poder fazer o quê? Aprovar fora dos índices do plano diretor. Tá? Então, considerando ser uma área especial de interesse social, nós podemos aplicar ali condições diversas do plano diretor. Mas para que essa aprovação possa se efetuar lá no Departamento de Planejamento, nós precisamos de uma lei que autorize essa aprovação. Então, nós vamos passar para a lei autorizadora, por gentileza, projeto de lei. E como isso quem já vem bastante no Concidade, em todas as reuniões a gente apresenta, elas têm praticamente o mesmo padrão. Eu não vou ler toda a lei aqui, porque eu acho que fica cansativo. Esses projetos de lei ficam à disposição daqueles que quiserem opinar e tirar dúvidas. O que nós temos inicialmente nos projetos de lei é, basicamente, gravar a área como área especial de interesse social. Depois, nós temos, no 2º artigo, a especificação da área, localização, nós temos a descrição da área que vai ser regularizada. Depois, no 2º momento, nós trazemos os índices urbanísticos que são colhidos lá da área. Né? Então, e aí eu friso que não tem muito o que discutir índices urbanísticos, porque é a situação que está no local, e especialmente esses 3 loteamentos já são sentenças judiciais transitadas em julgado desde 2011, então não tem muito o que discutir de índice. Pode trazer, a 2ª folha, então, vai falar dos índices urbanísticos, tamanho de lote, tamanho de área, a questão da área institucional, pode ir descendo. E aqui a gente fala, então, para fins de regularização ambiental, a área contida no loteamento de interesse social Baixada dos Fortes vai ter, então, uma faixa de preservação de 15 metros, de acordo com o estudo técnico ambiental, que vai anexo à lei, conforme o artigo 64 e 65 do Código Ambiental Brasileiro. A questão da infraestrutura por questão do plano diretor determinar, é responsabilidade do município. Então, áreas especiais de interesse social, a responsabilidade de infraestrutura é do município, pode indo. E aí a gente tem as disposições finais. No caso da Baixada dos Fortes, nós tínhamos uma lei complementar de abril de 2015, que já tinha feito autorização para a regularização dessa área. Ocorre que o projeto não teve andamento dentro do município, nós tivemos uma mudança de legislação esse ano, da regularização fundiária.
nós tivemos essa questão da sanga, que não existia nos mapas do município, e aí nós tivemos que prever a questão da faixa de preservação. Então, diante de todas essas modificações, remendar uma lei ficou inviável. Então, eu optei por revogar totalmente a lei anterior e construir uma lei nova com base naquilo que a gente já vem aplicando no município, que é o que a gente já fez nos outros loteamentos. Essa é a Baixada dos Fortes, fico à disposição se alguém tem alguma dúvida. Se o Newton, não sei se o Newton entendeu ali a questão que ele está trabalhando com os moradores lá da área, a gente já vem conversando, né, se tiver algum questionamento. Vamos passar para o segundo, então? Claro. Eu acho que deu para perceber que está a imagem bastante ruim, o aparelho, ele vai substituir o aparelho, então, rapidinho aqui, para poder melhorar a imagem do próximo. Bom, enquanto ele vai substituindo, eu já vou falando, então, do Lajeado São José. No Lajeado São José, somente para conhecimento, nós temos dois tipos de regularização fundiária lá. Nós temos uma área do município, que é uma área que o município comprou para regularização fundiária, e nós temos uma área de uso capião. A área do município, de propriedade do município, ela está inclusa no programa Bairro Legal, ela já está com o levantamento topográfico feito, e ela vai ser uma das 8 que nós vamos fazer no ano que vem, e que eu vou trazer, com certeza, aqui o projeto de lei para ser apreciado pelos senhores. O Lajeado São José tem uma questão de APP de 30 metros. Tá? Isso vai ser lá na lei, vai ficar mais específico. Aqui nós temos a situação atual do zoneamento, que é unidade de moradia. A APP já está lá com 30 metros, né, na bacia do Lajeado São José, 30 metros. E aí nós temos a situação proposta, que é essa, que nós temos ali o gravame de AES. Justifica pela mesma condição do projeto anterior, para que a gente possa flexibilizar os índices urbanísticos de uma área. Inicialmente, a gente grava como área especial de interesse social. Isso já veio por determinação de sentença judicial. Então, essa é a proposta de alteração do zoneamento. Vamos dar uma olhadinha como é que está a situação da matrícula no mapa 1, a gleba no mapa 1. Em matrícula, ela é isso. Esse loteamento já é propriedade da Associação dos Moradores do Loteamento Lajeado São José. Então, ele já tem a propriedade dessa área. É um processo judicial de 2003, que aguarda desde 2011 para ser regularizado. Então, essa matrícula, a área aí 16.706, já é de propriedade dos moradores. O que a gente vai fazer agora é individualizar em quadras e lotes para poder fazer a transferência para os moradores. Vamos lá para a proposta do loteamento. A proposta do loteamento é essa aqui, contando com a faixa de 30 metros. Em sentença judicial, já tem consignado que as pessoas que estão dentro da faixa de 30 metros precisam ser retiradas, então isso já é uma determinação judicial. Ele atinge, a faixa de 30 metros atinge, eu sei que está meio difícil para ver, mas é essa linha verde aqui, ó. Nessa linha verde aqui, pode ir subindo, até lá em cima. A imagem não ficou muito boa, mas é isso aí. Tá? É decisão judicial, então, o tamanho de rua, tamanho de lote, não tem muito o que discutir. A área já está consolidada dessa forma. Vamos para o projeto de lei. O projeto de lei, da mesma forma, ele grava, como é um padrão, ele grava como AES, ele dá a descrição da área da matrícula, ele traz os índices urbanísticos para aquela ocupação. Pode passar? E ele traz aqui, pode passar, no artigo 6º, que para fins de regularização ambiental deverá ser preservado uma faixa mínima de 30 metros. Por que se preserva 15 ou 30? Depende da localidade, depende da avaliação dos técnicos ambientais. O Lajeado é uma área alagadiça, e então a ocorrência de alagamentos é muito maior que na área lá do Baixada dos Fortes, que é uma baixada. Então, por avaliação dos técnicos, nessa área, nós vamos manter 30 metros. A infraestrutura, da mesma forma, por força do plano diretor, é responsabilidade do município.
E é isso, os anexos da lei vão ser esses mapas que nós estamos apresentando, o memorial descritivo, a matrícula, e, em especial, o estudo técnico ambiental. Depois dessa lei aprovada, só relembrando mais uma vez, essa área ainda vai passar por licenciamento ambiental. Então, existem vários passos que nós ainda temos que seguir até conseguir fazer a aprovação desse loteamento no município. Alguma pergunta? Por favor. Ciarine, boa tarde. Karen, tem lá, se pudesse voltar o mapa que tem as cores lá no início, lá. Ele tem uma faixa branca ali, ó, entre a ex, né, e o lajeado que é lá em cima verde, né? Isso aí é área institucional, é área alagadiça, o que é? Aqui, essa parte cinza? Essa parte branca, a branca, né? Aqui isso, é a faixa do lajeado, aí é do lajeado, os 30 metros do lajeado. Tá, não, segundo. Aqui é 30, lá em cima, 30 metros. Eu não sei o que é esse branco. O que é o branco, Julie? O que é o branco, Julie? Esse já faz parte do outro mapa, que é o nosso anexo 5, se eu não me engano, que é o do Lajeado São José específico daí. Zoneamento do Lajeado. Não, assim, não é uma preocupação, só tem interesse ali no lajeado lá e tal. Essa faixa da PP, onde o pessoal vai ser removido, eles vão ser relocados aqui mesmo, na continuidade? Eu não posso te responder, Cianine, porque aí a responsabilidade é da diretoria da habitação, a relocação das famílias. O que eu posso te dizer é que isso já é uma determinação judicial, já consta na sentença que faz parte do anexo do projeto de lei, e a retirada vai acontecer. Agora, para onde essas pessoas vão ser relocadas, eu não saberia te informar hoje. Só não avance para lá, né? Não avance para cima. Não, nessa parte aqui, Ciarine, tem outras, essa parte amarela aqui, essa parte branca, tem outras propriedades. Não é o fim da propriedade aqui na área vermelha. Para cá tem outras propriedades. Ok? Vamos lá para o último, então, loteamento... Pois não? Não precisa. Tá bom, obrigada. Ô, Karen, conselheiro Ederson ainda. Esse projeto já não tinha passado por aprovação há uns anos atrás... Não é o mesmo daquele do São José que tinha decisão judicial? Não. Nós temos 2 tipos de regularização e 2 projetos de regularização no lajeado. Nós temos um loteamento do município, que fica nessa área aqui, ó, Antonini. Essa aqui é a área do município. Tá. E nós temos essa aqui, que é de uso capião. É um outro processo. São 2 processos, um do lado do outro. Certo. Okay? Agora, a mesma dúvida que eu tinha à época daquele lá, que nós temos um problema imposto. Como tu mostrou o mapa, é aquilo que está ali. E aquela questão que esse solo não tem como fazer sistema de tratamento de efluentes, e nós, em todos os loteamentos lindeiros à área de absorção de coleta de água do município, nós temos exigido. Qual seria o posicionamento que o município está buscando através, não sei se vai forçar a Casan a fazer o sistema de tratamento, como é que se pensa nessa solução? Nesse momento, eu não poderia te responder qual é a solução que os técnicos da SEDUR vão ter que encontrar. O que nós estamos fazendo aqui é dando autorização para que se faça a regularização com a lei específica. As soluções técnicas, os técnicos vão ter que encontrar. Né? Não sei se a Tati quer dar alguma, não? Porque a responsabilidade de fazer as obras de infraestrutura são do município. Então, nós vamos ter que encontrar uma solução técnica. Só um minutinho que a Tati vai falar aqui, só um minutinho. Todos esses loteamentos que estão em fase de regularização, um dos requisitos é o sistema de tratamento de esgoto. Como a Karen falou, agora é só aprovação da lei para dizer que pode ser regularizado. A gente vai até com o pessoal da SEDEMA, vai analisar cada loteamento para ver se vai ser executado um sistema individual ou se vai ser executada uma rede e uma estação para aquela área. A Casan, isso a gente ainda não sabe se eles vão assumir depois ou não vão, né? Mas vai ter que ser feito o tratamento de esgoto em todos esses que estão sendo regularizados. Obrigada, Tati. Na verdade, nós temos aqui, no projeto de lei, se vocês quiserem retornar, a menção de que toda a infraestrutura, por força do plano diretor, é responsabilidade do município. Então, as soluções vão ter que ser encontradas. Pois não, Álvaro? Karen, Álvaro Marcos Michelotto, conselheiro. Para deixar um pouquinho mais claro, ali próximo tem a rede da Casan,
que a gente acompanhou, o Joca estava comigo, na época nós acompanhamos. Então, tudo é só colocar a tubulação que se faz a ligação. E daí isso é responsabilidade, o município tem que outorgar à Casan, que a Casan é concessionária da água e do esgoto aqui do município, que ela faça. Pronto, está resolvido o problema. Só um minutinho. Sim, só para complementar o que o Álvaro disse, esse caso é um caso que vai poder ser feito a tubulação porque está próxima à rede da Casan. Mas tem alguns loteamentos que é inviável, né? Não tem como fazer uma extensão da rede. Por isso que a gente vai analisar cada caso a caso e vai ver se faz um tratamento individual ou coletivo ou extensão da rede. Então, só para lembrar, para que esses loteamentos possam ser aprovados no município, não basta nós apresentarmos só um projeto geométrico, nós precisamos do licenciamento ambiental, nós precisamos dos projetos complementares para serem apresentados, e os projetos complementares comportam drenagem, pavimentação e sanitário. Então, tudo isso tem que ser feito antes de fazer a aprovação, para que depois seja encaminhado para o cartório para fazer o registro. Ok? Mais alguma dúvida? É isso? Vamos para o próximo e último, então. O loteamento Pinheirinho é uma área também em que a Associação dos Moradores de Áreas Irregulares, Assentamentos e Reassentamentos Urbanos de Chapecó ingressou com uma ação de uso capião coletivo em 2004 e a sentença saiu em 2011. A área, ela é essa faixa azul aqui, ela está fora de linha, ela vem só até a base da São Pedro. Depois nós vamos corrigir isso também, tá? Então, hoje é uma quadra, a área é de 6.034 metros quadrados, é só essa parte que está em azul. Nós vamos corrigir o zoneamento, pode passar para outra. E na correção do zoneamento também não vai ter essa parte em cima da rua aqui. Nós vamos corrigir isso, né? Nós não conseguimos por aquele motivo que o Franklin já falou. Então, o que nós estamos fazendo aqui é para poder fazer a flexibilização dos índices urbanísticos dessa área, quais sejam tamanho de lote, tamanho de via pública, e a questão das áreas institucionais, nós precisamos ter esse gravame de área especial de interesse social. Esse gravame também consta em sentença judicial, então o que nós estamos fazendo é cumprindo mais uma sentença judicial. A proposta do loteamento, pode passar. Esse daí é a gleba, então hoje, né? Então, como dá para notar, a matrícula termina na frente da São Pedro aqui. É uma gleba inteira. Essa é a matrícula, que já está em nome da Associação de Moradores, e a proposta do loteamento. Essa, então, dentro dessa matrícula 23.979, tem áreas, que é essa área da ponta aqui, e uma outra área ali no meio, que já foram regularizadas, que já têm escritura pública. As outras áreas estão dentro da sentença judicial. Tá? Vamos passar para o projeto de lei, então. O projeto de lei ele segue o mesmo padrão dos outros loteamentos, ele tem a descrição da área, os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação. Aqui nós temos uma área verde lá atrás, no loteamento, que vai ser gravada com a aprovação do loteamento. Nós temos a autorização, então, para recebimento dos equipamentos públicos como eles estão, e o poder público, diretamente ou por meio dos seus concessionários, fica responsável pela implantação do sistema viário e da infraestrutura básica no prazo de 4 anos. Isso, todas as leis de regularização fundiária em AEIs têm essa menção, porque o plano diretor determina que, em áreas especiais de interesse social, é responsabilidade do município fazer a infraestrutura. Certo, gente? Então, é isso. Alguma dúvida? É isso, muito obrigada, agradeço. Obrigado, Karen. Bom, como nós precisamos da homologação da plenária, né, para essas propostas, aí, se não há questionamentos, eu pergunto mais uma vez se tem algum questionamento a ser feito em relação a essas regularizações. Ederson Antonini. Vou ser repetitivo, Franklin, a um discurso já anterior. Nós temos que ver uma forma do município, sei que não são o caso desses agora,
mas evitar que isso no futuro ocorra, porque nós estamos aqui planejando a cidade, buscando desenvolvimento, exigindo muitas vezes dos loteadores 2 entradas para um loteamento, ruas de 20 e poucos metros, e algum espertinho no meio do caminho vai lá e divide uma gleba de terra em micro pedaços, uma rua de 4 metros, e passa-se alguns anos e nós somos obrigados, por força de uma decisão judicial, a regularizar. Eu gostaria só de deixar externado esse sentimento de revolta, porque a gente exige aqui dos loteadores, dos empresários bem-intencionados do município, por força da lei, do próprio plano diretor, para eles fazerem um monte de atitudes, e é quando a gente tem que se ver forçado aqui a homologar, porque não temos o que fazer, é decisão judicial, temos que liberar a prefeitura para poder trabalhar, mas temos que achar uma forma, não sei como fazer, o senhor está à frente da secretaria, sei que é difícil, ainda mais com as diversas fiscalizações que tem que ter, mas a gente tentar encontrar uma forma aonde a gente consiga evitar que isso ocorra no futuro. Obrigado. Bom, bem lembrado, nós, graças a Deus, estamos tentando atuar dentro da medida do possível, mas não vejo que tenha acontecido isso recentemente, né? Esses processos, como já inclusive transitou em julgado, são processos, às vezes, de 10, 15 anos atrás, nessas invasões, que nós agora estamos regularizando por força de lei. Então, graças a Deus, não tem acontecido mais. Ricardo Lunardi. Ricardo Lunardi, conselheiro. Nós, no intuito de colaborar com o Secov, representando o Secov aqui, então, Sindicato da Habitação, no intuito de colaborar e em conversa já com o secretário, né, nós estamos elaborando um levantamento de todas as ocupações irregulares, né, já temos 32, né, então nós temos que terminar de 32 no município, que a gente detectou, né, novas ocupações irregulares, né. E no que tiver pronto, com a localização exata das áreas, nós vamos entregar, né, formalmente essa documentação. Aí vai ser necessário, algumas dessas nós já denunciamos, não sei se teve efeito, me parece que em algumas já teve efeito, me parece que parou, né, de dar sequência à ocupação irregular. E então é isso, nós estamos fazendo esse levantamento. E depois nós vamos ter que apoiar o secretário também no sentido de buscar que haja capacidade de fazer a fiscalização, né, e atrás de estancada aí, para que não prossigam, né, essas ocupações irregulares e ter a capacidade de, quando há a denúncia, né, que nós tenhamos fiscais que consigam dar conta do recado, né, para ir nas áreas e fazer esse levantamento para nós estancar isso aí que o Antonini falou. Realmente preocupa, né? No futuro, talvez a gente conseguir desburocratizar, né, o parcelamento de solo. Eu acho que é esse que tem que ser o objetivo, porque muitos talvez façam dessa forma, por não terem conhecimento, pessoas que não têm condições, às vezes, e acabam fazendo as coisas, né, de forma inadequada. Então, isso também tem que ser paralela a toda essa construção, facilitar, né, a desburocratização, né, do processo todo de parcelamento de solo, né, sem pôr em risco, sem prejuízo, né, para que a coisa seja bem feita, né, mas tentar ser mais ágil, né, nos processos e coisas, porque muitos fazem isso também porque esbarram na burocracia por uma incapacidade de se adequar, acabam fazendo as coisas de qualquer jeito, daí que é o que está acontecendo aí também, né? Então seria isso. Ricardo, assim, essas questões, por isso muito importante nossa análise, e esse conselho aqui é o Conselho da Cidade, que faz interpretação de pontos em que geram dúvidas do próprio plano diretor e propõe melhorias dele mesmo. Eu acho que esse é um ponto muito importante que está em aberto, né, está sendo discutido nessa questão das correções do plano diretor aí que nós estamos fazendo, e é fundamental que esse fórum aqui seja um fórum que possa fazer essas pequenas regularizações, mas especialmente nessa questão que você levantou, esse é um grande problema. O município, ele tem que ter uma estrutura de fiscalização muito maior do que na verdade tem, e ainda assim talvez não consiga atender a demanda, e por isso que a população tem que ser parceira no sentido da denúncia, no sentido de evitar que isso aconteça. Mas, fundamentalmente, nós temos, e aí, assim, às vezes é um pouco de má fé do empreendedor que não quer fazer, mas é burocrático, é difícil. Não, eu cumprimento a lei.
nós, como secretaria, estamos adstrito à lei, não tem como fugir dela, né? Nós temos que fazer o cumprimento da lei e isso, às vezes, provoca que o processo seja moroso e burocrático. E nós não podemos fugir desse processo. E aí o empreendedor tem que se adequar. Está aqui uma empreendedora que sabe as dificuldades que é realmente fazer vocês também sabem, o Ricardo sabe, fazer um empreendimento. Mas muito mais por conta da legislação e que muitas vezes tudo pronto, chega no Ministério Público, por algum questionamento retrocede e aí tem que se explicar e se interpretar de forma diferente. Mas o fundamental é o seguinte, como nessa nossa estrutura hoje de fiscalização, em que pese ser grande ou pequena, às vezes a gente não consegue atender de forma nenhuma a demanda, é fundamental, o município ele recebe áreas como áreas institucionais. O loteador faz uma área, só que a área institucional, essa denominação, ela traz características que amarram. Eu só posso usar essa área para determinados fins, para determinadas finalidades. Então, é importante nessa correção da lei agora, nós entendermos, e aí veja, o Ministério Público é o que já nos disse, nós não fizemos lei, isso foi o que o promotor falou, o Ministério Público não faz lei. Eu não sei se a lei é boa ou se a lei é ruim, eu sei que é lei e eu quero que cumpram a lei. Então, nós, como município, prefeitura, os legisladores, a Câmara de Vereadores, têm que alterar a lei para que se corrija distorções. Por exemplo, nessa questão da área institucional, quando eu recebo uma área institucional de um loteamento, eu só posso fazer determinadas empreendimentos lá, creche, escola, posto de saúde, posto policial. Eu não posso usar essa área institucional porque a finalidade é outra para reassentamento que a Karen está mostrando aqui. Então, o que acontece? Eu já tenho escola, já tenho creche, a prefeitura já tem todos esses organismos lá naquele local, eu não vou fazer, então fica aquela área lá para quê? Ocupação irregular. Então, assim, é difícil esse controle. Por isso, esse mapeamento que o Secov está fazendo, eu acho importantíssimo para quem tem esse crescimento, e daqui a pouco nós temos que discutir com os entes públicos, né, e legais do judiciário, para talvez poder fazer uma alteração nessa lei e poder aproveitar de forma melhor, porque se nós não pudermos fazer ali um assentamento regular, nós vamos regularizar um assentamento irregular. E esse tem sido um problema constante. Ederson Tonini, acho que quer falar de novo? Só vou complementar, Franklin, quando tu disse que não teve ocupação, como a gente anda de bicicleta aí no interior, o Fernando também anda que nem eu, a gente acaba percebendo, também o colega anda, a gente acaba percebendo a evolução gradativa desses ocupações com micro-loteamentos. Por exemplo, no acesso ali a São Vedelino, é absurdo ver, há 2 anos atrás, tinha uma casa, que era de um proprietário da área de terra. Hoje tem, logo, um pouco antes de tu chegar no topzinho que a gente passa sempre, deve ter hoje umas 10 casas já, todas com lotes de 400 a 500 metros, outros com 200 metros, coladas em cima da rua já. Então, assim, energia ligada, principalmente isso, e uma tem até uma fabriqueta de pré-moldado. Então, se tu descer um pouquinho mais para baixo, ali, onde vai sentido a cascata, tu faz uma volta lá no Caixa-Prego, do nada, tem uma igrejinha, que você deve se lembrar, né, que eu já relatei que não tinha projeto, e umas 10 casas também. Então, você acaba vendo isso acontecendo, e a gente não está achando a forma de como evitar. Eu estou aqui externando um problema que a gente não sabe como resolver. Não ligar a energia talvez seja um. Eu escutei um outro cara, mecânico, esses dias, comprei uma terrinha lá, fui ligar, o único caso que eles impedem de ligar é quando está a menos de 30 metros do córrego. O resto, eles estão ligando tudo. São duas coisas. Tem um TAC com a Celeste que diz que não pode ligar energia. Nós temos a informação que está sendo cumprido. Pois é, Ricardo. A Celeste, a informação que temos é que está sendo cumprido, e a Casan também tem uma informação que está sendo cumprida. Essa é a nossa informação, né? E nós temos assim, qual é o papel da prefeitura? Nesses loteamentos em que são fatos novos, nós já estamos indo demolir as casas. Quando tu chega antes, agora, hoje, quinta-feira, vocês vão ver amanhã no jornal, deve ter tido ações aí de demolição. Se não conseguimos fazer hoje, nós dependemos da inteligência, da polícia, do acesso, porque vai haver conflito, com certeza, vai sair na mídia que a prefeitura demoliu casa, tem a mãe com a criança no colo, papá. Mas assim, já nós fizemos um levantamento, essas pessoas, elas receberam casa no Expoente, no Monte Castelo, eles venderam suas casas e já foram
para um assentamento, já foram deslocados de lá, já foram para... Então, saiu na televisão, agora é a Esplanada, as unidades estão sendo invadidas. E vejam que isso está acontecendo em vários locais ao mesmo tempo, e também invasões de terra. A gente, às vezes, imagina que são atos políticos coordenados. Mas, enfim, qual é o nosso papel? Ir e atuar naquilo que é possível fazer. Paulo Linderman, Cresci. Viu, Franco? Eu sei que não é com vocês, mas a Celesc só precisa exigir uma coisa: uma escritura ou matrícula. Se ela exigir isso, vai parar de ter essas ligações clandestinas. Ela vende luz, né? Não deveria nunca ligar. Esse é o acordo, que não se ligue. Mas tá bom. Então é isso, pessoal. Agradeço a Karen, a apresentação. Então, para... Roque. Como vão ter as propostas de correções do plano diretor, o Secov tem uma proposta para colocar no plano diretor para tentar dificultar, para exigir da Casan e da Celesc essa situação. Que eles se apresentam como área rural, mas, na verdade, não há uma vistoria, não há uma... Então, nós temos que achar um mecanismo de apertar a Celesc e a Casan para que dificulte isso, né? Porque aquele brasileiro acha um jeitinho, né? Sim. E nós temos que achar um caminho de tirar o jeitinho. Então, isso nós vamos falar mais no final da questão da revisão ali, das correções, Roque, e aí vamos discutir essa. Bom, então, dessa plenária, para homologação, quem concorda com o que foi apresentado para homologação, quem concorda em homologar essas regularizações, por favor, erga o braço. Os que aprovam e homologam. Os que discordam. Abstenções. Uma abstenção, César Tiarini. Tá, nós vamos então à apresentação, debate e deliberação dos processos encaminhados às câmaras técnicas. O processo 4059-2017 de Sandromar Donadello. Solicita alteração de zonamento em área de terras, matrícula 66.270, localizadas nas proximidades do aeroporto municipal, pois a área está gravada como área especial de interesse institucional, AIT, zonamento proposto AEA2. Quero. E aí quero que mostre. Tá, então aqui a gente tinha previsto no mapa, no anexo 4 do plano diretor, um gravame de área institucional para a futura ampliação do terminal de passageiros ali do aeroporto. E aí é uma área privada, né, é de particular. O requerente entrou com essa solicitação para corrigir isso no mapa. Foi para a Câmara Técnica de Planejamento, que se manifestou. A Câmara entende que, se o município não tem interesse na área, deve ser retirado o gravame de área especial de interesse institucional. E, se o município tiver interesse, deverá indenizar o proprietário da área. Após o desgrave do zoneamento AIT, a Câmara é a favor do gravame de AEA2, que é a Área Especial Aeroportuária 2. Tá? Então, a gente encaminhou para o gabinete do prefeito e veio um ofício aqui da Fernanda explicando essa mudança na questão da ampliação da pista, do terminal. Tu quer botar o ofício? Então, eu vou ler os trechos aqui mais importantes. Em relação ao pedido expresso no memorando número 10 de 2017 de Vossa Senhoria, cabe informar que a Secretaria Nacional de Aviação Civil, SAC, apresentou um estudo preliminar para o aeroporto municipal referente ao Programa de Investimento em Logística, fruto do RDC Presencial 2013-11-194, Região 4. Nesse estudo, a SAC propõe a execução de um novo terminal de passageiros, com toda a estrutura de pátio para estacionamento de aeronaves, seção contra incêndio e demais edificações a serem construídos no lado oposto ao atual terminal. De acordo com os técnicos da SAC, este local é o melhor para a nova estrutura aeroportuária, em oposição à área que havia sido escolhida anteriormente, que se trata do imóvel número 66.270. Objeto de análise por este Conselho, por dois grandes motivos. Primeiro, na área onde estava projetado anteriormente o terminal, a distância até a cabeceira 11 da pista é muito longa, fazendo com que a aeronave necessitasse de um extenso taxiamento, aumentando os custos para as companhias aéreas e inviabilizando operações.
Segundo, pois na área escolhida, inicialmente não se poderia mais aumentar o tamanho do terminal no futuro, pois estaria ao lado da pista sem possibilidade de acréscimos da área. Desta forma, a equipe técnica da SAC optou em projetar um novo terminal no lado oposto ao local onde atualmente está o TPS, pois terá uma extensa área nas laterais para ampliação e sua localização será praticamente central em relação à pista e cabeceiras. Bom, eu vou acabar lendo tudo aqui. Sendo assim, por ser o aeroporto de propriedade da União, atualmente com outorga da administração a este município, cabe àquele ente federativo, através de seus órgãos, no caso a SAC, melhor determinar os locais para implantação de obras envolvendo o sítio aeroportuário. Infere-se dessa forma que a área de terras da matrícula número 66270 do CRI de Chapecó não é mais uma área especial de interesse institucional, tendo em vista que, segundo informações da própria Secretaria, o novo terminal de passageiros não será mais edificado na área deste imóvel. Sendo que essa apresenta para o momento, subscrevo-me com votos de elevada consideração e apreço, Fernanda Daniele. Aí, tem aqui, em anexo, então, tem a página 38 desse estudo, aonde eles mencionam: será construído um novo pátio de aeronaves, em concreto, para atender à imposição de local e distância em relação à pista de pouso e decolagem para código de referência 4E. Este será construído no lado oposto da PPD. Aqui tem uns códigos que... Não, é um anexo que está. Não? Tá, então só volta no mapa. Não. Então, a ideia é gravar, tirar o gravame de cinza ali, desse trecho da matrícula, colocar aqui como rosa, seguindo o entorno, que é a área de ruído aeroportuário, ARA, e aqui, então, colocar o zoneamento roxo ali, que é de AEA2. O requerente está aí, não sei se ele quer ser... Tem alguém tem alguma dúvida? Mais uma correção. Bom, está claro, né, pessoal, pelo próprio desenho lá, que em não sendo feito o aeroporto lá, automaticamente, já aconteceu no mesmo processo que está circulando a ata aí, perdeu o interesse em relação ao aeroporto, muda o zonamento automaticamente para o mesmo zonamento em que está inserido. Paulo, quer se manifestar? Sim, já que vai sair ali do terminal ali, o roxo ficaria por quê lá? Como? Aquela parte roxa lá, ficaria por quê lá? Não, mas vamos ver. Por exemplo, eu tenho ali, aquele roxo, eu entendi que ele estava ali por causa do terminal. Sim. Agora, saindo do terminal daí, eu entendo que a gente tem que pensar no roxo também. Não. O Paulo está falando aqui, sim, permanece rosa porque tem interesse. Ele está questionando por que a área especial aeroportuária AEA2 permanece e por que não a área de recreação, lazer, aeroportuário e tal. Qual o interesse em relação ao aeroporto? Eu, nesse momento, Paulo, sinceramente, não sei se foi contemplado esse teu questionamento na análise, mas pode ser feito um questionamento futuro dentro deste prazo de alteração, nos próximos 10, 12 dias aí que temos de prazo, até o dia 16, né? 10 dias, para nós fazermos essa análise de alteração desse zonamento. Eu entendi o que tu quer dizer. Me parece o seguinte, que quem pensou pequeno, talvez, né? Eu saí do terminal, beleza, mas aquele roxo foi criado por causa do terminal. Sim. Então, se o terminal não tem aí, não tem por que ter o roxo ali. Eu acho que pode ser o amarelo lá, o azul. Aí nós temos que fazer, então, uma avaliação um pouco mais complexa. Na verdade, o pedido foi para desgrave deste. Na verdade, nós não interpretamos. Foi pedido do proprietário que tirasse esse desgrave. Na verdade, não deu para fazer de ofício. É mediante requerimento. E não foi feito o requerimento, Paulo. É por isso que não foi alterado. Mas agora seria de se pensar se caberia, então, essa alteração de zoneamento aqui. Talvez vá permanecer algo como pouco azul, algo como o laranjado, o lazer aeroportuário, teria que se ver o que é interessante aí. Talvez, Franca, assim, só para entender, assim, porque o plano do diretor vai mudar agora, né? Mas esse requerimento ele teria que passar por concidade, não vai ter outro concidade até... Então, não sei se tem tempo hábil. Não sei, teria que... Não, é só um questionamento, Paulo, que nós vamos ver aqui depois. Que a audiência pública feita
e com a presença de todas as entidades do município, com todos os órgãos do município, com o Ministério Público, com a Prefeitura, com a sociedade civil organizada, nos permitam, quando a gente tem que fazer uma alteração desse, que este colegiado aqui, que esta plenária represente a sociedade, até porque nós temos todos os estratos aqui. Então, se eu tiver que mudar um zoneamento desse, fazer uma audiência pública, isso às vezes cria uma dificuldade. Se o plano diretor permitir que a gente mudasse um zoneamento desses sem audiência pública, facilitaria projeto de lei, audiência pública, mas enfim, se é norma, nós vamos cumprir a norma. Presidente, duas questões. Quando fala no relatório da SAC, né, ou da SAC, que o terminal não vai ficar do lado esquerdo e vai ficar do lado direito, então, automaticamente, se nós formos pensar na questão do aeroporto, teríamos que, então, mudar o zoneamento para o lado onde vai ser o terminal. Então, se o terminal vai vir para o lado de cá, nós temos que repensar onde está branco lá. Lá está como zona rural. Então, eu acho que provocado pelo proprietário daquela área, acho que tem que emendar a proposição do Paulo como pensar do lado de cá. Como é que vai ficar do lado de cá? Porque senão tu libera do lado de lá e do lado de cá tu não faz nada. Então, eu acho que tem que repensar o assunto e se der para trazer para a plenária da mudança do plano diretor, já resolve. O proprietário da área está aqui? Alguém, representante dele? Do dono dela? Você? Porque assim, ó, eu me preocupo o seguinte, assim, eu acho que o Roque tem toda a razão. Que nós estamos desgravando uma coisa e tem um ofício do gabinete do prefeito que concorda com esse desgrave e que informa. Mas me parece, Roque, que nós temos que, na verdade, mudar todo esse mapa. Esse é o sentido que eu acho. Na verdade, hoje, nesse momento, nós temos... Então, veja, não tenho dúvida que aí a coisa é um pouco mais complexa e vai passar, sem dúvida nenhuma, por uma nova audiência pública específica para esse zoneamento aqui. Okay. Não tenho dúvida disso. Vai ter que ter uma discussão bem maior. Presidente, aproveitando o gancho do que tu levantou, nós temos situações aqui, desde que começou o plano diretor novo, de que as zonas onde estavam o branco, que seria a zona rural, e que esse conselho já autorizou o executivo mudar para uma zona urbana. Teve vários processos de vários proprietários que passaram aqui autorizando a expansão do perímetro urbano, saindo do branco, que é o rural, né? Muito bem, tudo isso ficou acumulando, esperando o executivo fazer uma audiência pública e ir para a Câmara de Vereadores, certo? Tem caso aí de 2 anos e pouco. Então, quando você tocou nesse ponto, se nós pudéssemos já, adiantando na reforma do plano diretor, deixar essa deliberação para que o Concidade tivesse essa autonomia. Se houver uma ampliação do perímetro urbano, simplificar o procedimento, né? Eu acho que isso nós vamos ter que debater, porque tem caso aí de 2 anos que o cara está esperando. Vejam, essa flexibilização normativa, em nenhum momento se está pensando aqui em fazer facilitação de nada, né? Mas no sentido de agilizar processos. Aqui no Roque disse, eu tenho, sem dúvida nenhuma, todo um processo de alteração, que aqui comporta só como exemplo, tá, pessoal, não, comporta uma mudança de zonamento para que fique, aqui o aeroporto é um pouco mais complexo, mas aqui, ó, comporta uma mudança de zonamento porque já tem um condomínio, já tem um loteamento, já tem, enfim, um interesse ali. Acho que tem um caso que vai entrar aqui, não. Bom, tem um caso semelhante que é lá na questão do Vilagos. Já tem toda uma relação e aí o proprietário está pedindo que se altere. Não precisa fazer uma audiência pública, me parece que onerar o processo, se nós podemos vir aqui com essa representatividade aqui, agilizar o processo. Eu concordo plenamente com isso, mas vai ter que ser homologado pela audiência pública, viu, Roque? Então, essa sugestão é bem-vinda, eu acredito seja muito bem-vinda nessa proposição de correções, de distorções, e essa me parece uma distorção. Então, tem que ser encaminhado sim pelo Secov e agradeço a contribuição se eu fizer. Processo 400... desculpa. Está sendo gravado, nós temos que... Mesmo pelo posicionamento do SAC em questão da localização dessa área, que não seria, bem dizer, pelo que ele informa ali, tecnicamente viável, né, eu não vejo questão de não se liberar esse gravame ali, né? Porque, independente disso, ele colocou no ofício de que ali seria uma área bem inviável para o que se propõe, né?
Então, no meu entendimento, eu não vejo Sim. problema nisso, né? Marlon, da Caixa Econômica Federal. Só para registrar, tá, Marlon, que está gravado. Então, sim, eu até me desculpo, porque eu estava já pulando, mas é verdade, nós temos que deliberar. Então, houve a solicitação, requerimento, né, do empreendedor, houve o posicionamento favorável das câmaras técnicas e da própria prefeitura. Então, alguém tem mais algum questionamento? Senão, nós vamos em regime de votação. Me parece que os pareceres são favoráveis, né, essa alteração do zonamento. Não, na verdade, César, nós estamos analisando o que foi pedido. Ok? Assim, lógico que foi levantada aqui a necessidade de se fazer alterações maiores e futuras, mas aí eu entendo que aí o processo é mais complexo, vai ter que ter nova audiência pública específica para o zonamento do aeroporto. Então, no que foi solicitado, deliberação, ele pede para que, em sendo possível esse desgrave, que seja feito e que o zonamento permaneça igual ao que está lá, pelo menos momentaneamente, é o que existe e é o que ele quer que fique igual. Em regime de votação, quem é favorável, por favor, erga o braço. Contrários? Abstenções? Abstenção, Adriano Juriati. Uma abstenção. Processo seguinte. Processo 420/2017, Isabel Martins Vieira. Estudo de impacto de vizinhança, EIV, de casa de shows com 700 metros a ser construído no lote 3 da quadra 2315, localizado na rua Hervaldo Oeste, bairro Eldorado, zonamento UFDDB. Engenheiro Joaquim, você, ó. Eu vou entregar para os empreendedores, engenheiro Joaquim, conhecido aqui de todos, para que faça a apresentação. Boa tarde a todos. Edilmar, prazer tê-lo em Chapecó novamente, nas funções. Bem, senhoras e senhores, o Clair e eu fomos convidados para fazer o projeto dessa casa de show, né? E daí, para isso, precisamos fazer o estudo de impacto ambiental, né? Nós já tentamos outras vezes apresentar, mas faltou alguns subsídios, alguma coisa. Então, nesse momento, o Clair, que teve daí mais envolvido, mas se aprofundou mais, fará a apresentação para vocês. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Clair Zuc, eu sou arquiteto e urbanista. Esse estudo é de impacto de vizinhança. Joaquim acabou falando. Então, a identificação do empreendimento. Ela é uma casa de show. Já tem até o nome, Medellín, Casa de Show Medellín. A localização é na rua Hervaldo Oeste, no bairro Eldorado. E questão da identificação do empreendedor, o solicitante, né, Isabel Martins Vieira, aqui qualificada, né? Então, uma descrição resumida desse empreendimento. Será uma edificação de 3 pavimentos, o térreo totalmente para estacionamento. O primeiro pavimento é o salão de shows, e haverá um mezanino, e a capacidade aproximada será de 300 pessoas. Aqui tem uma planta do térreo, só para mostrar que ela é total de estacionamento. Essa é a planta superior, onde terá o salão de shows. E a parte do mezanino, que terá um grande espaço aberto no seu interior. Aqui nós temos o bairro Eldorado, mais para a localização, né? Em verde nós temos aí o acesso ao Plínio Arlindo Denez, né, que é o acesso à BR-282, e o final da Fernando Machado. E essa em verde mais claro, então, é a Leopoldo Sander. A questão da área de influência, né, falando dos acessos a este local,
ela é uma área que está bem servida, né, de acessos, principalmente questão de os acessos à BR-282, a Leopoldo Sander e a Fernando Machado,